200 bilhões de galáxias, eu vou tirar a nossa, que é a mais conhecida, que tem por nome de Via Láctea. Só na nossa Via Láctea, segundo eles, tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Dentre essas 100 bilhões de estrelas, existe uma estrela que se chama Sol. Essa estrela que se chama Sol, ela está rodeada por 9 planetas. Está rodeada por 9 planetas. Entre esses planetas está o nosso planeta, que se chama planeta Terra. Agora preste bem atenção nisso aqui. Só no nosso planeta Terra existe 3 milhões de espécies de vida, entre animais, bactérias, plantas e tudo mais. Dentre essas espécies, dessas 3 milhões de espécies de vida, está a nossa, na qual é chamada de Homo sapiens, está se referindo à nossa espécie humana, que eles chamam de Homo sapiens. Agora vem aqui, ó, nós somos uma pessoa entre 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos na Terra. Então eu vou voltar aqui para você entender, ó, nós somos um indivíduo dentre outros 7 bilhões e 200 milhões de habitantes na Terra, que compõem uma espécie dentre outras 3 milhões de espécies de vida só no planeta Terra. Nós habitamos num planetinha que se chama Terra. Eu chamo de planetinha por quê? Porque existem muitos outros planetas que giram em torno de uma estrelinha. Por que eu chamo de uma estrelinha? Porque existe trilhões e trilhões de estrelas. Aqui, ó, habitam em um planetinha que gira em torno de uma estrelinha. Essa estrelinha é o Sol. O Sol parece que ele é grandão, e na verdade ele é grandão. Ele é muito maior do que muitos planetas. Então a Terra, ela gira em torno desse planeta, dessa estrela que se chama Sol. Dentre outras, essa estrelinha que se chama Sol, ela está dentre outras 100 bilhões de estrelas que compõem uma galáxia, que essa galáxia é dentre outras 200 bilhões de galáxias. Aí agora você vem para esse texto aqui, ó, aonde diz, Isaías, ele faz essa incrível observação. Ele diz: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Olha a admiração dele. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande e forte, por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Esse é o nosso Deus. Agora escute isso aqui, ó. Isaías 40:12 diz assim, ó: quem na concha de sua mão mediu as águas e tornou a medida dos céus a palmos? A Bíblia está querendo dizer que ele coloca as águas, todas as águas do planeta, na concha da sua mão, singular, não é das suas mãos, da sua mão. E na medida dos céus, ele toma palmos. Deus ele é um Deus tão grandiosíssimo que ele coloca as águas, todas as águas, na concha da sua mão. E ele mede céus a palmos, segundo a Bíblia. A Bíblia também diz, ó: quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? A Bíblia está dizendo que ele recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra. Você pega um litro ali, você tira a terça parte, você vai ver que ele está querendo dizer que ele recolhe o pó da terra na terça parte de uma efa. Tira ali um terço de qualquer medida, você vai ter ideia mais ou menos do que é. A Bíblia diz que ele pesou os montes em romana, aquela balança de antigamente que tinha aquela bola. A Bíblia está dizendo que ele pesa os montes da terra naquela espécie de balança. E os outeiros, que são os montes mais baixos, ele pesa em balança de precisão. Aquela balança que tem no açougue que você pesa, que ela tem uma precisão exata. Ou seja, olha a grandeza desse Deus. Ela também continua dizendo assim, ó: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Hoje um montão de pessoas quer dar conselho para Deus, quer ensinar Deus como Deus ele deve trabalhar. Tá cheio de ateu por aí dando conselho para Deus,
querendo guiar o Espírito do Senhor, querendo ser conselheiro. Deus não precisa disso, amados. Tira o seu cavalo da chuva. Deus não precisa de psicólogo, Deus não precisa de pessoas para dar conselho. Não, quem precisa disso são os homens, que são limitados. Deus, ele não precisa disso. Ele é um ser ilimitado. Todas as coisas acontecem por ele, pela permissão, muitas das coisas pela permissão dele, porque ele permite, porque ele tem os motivos dele. Olha o que acontece, versículo 14: com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão, que eu acabei de falar? Quem o instruiu na vereda do juízo? Quem pode ter autoridade de chegar para Deus e falar: olha, Deus, está morrendo esse montão de gente no mundo, o Senhor não tem juízo não, Deus? Olha o tanto de gente que está morrendo. Ele faz o que ele quer. Eu vou mostrar para você, depois lá em Apocalipse, que coisas piores do que essa vai acontecer. A terça parte dos homens vai ser dizimada da terra. Então tudo acontece porque ele permite, ele quer que aconteça. Porque como eu escrevi lá no status lá, eu coloquei o seguinte, é uma frase que eu vi de um homem, eu não me lembro o nome dele agora, eu até coloquei entre aspas lá, que muitas das vezes o sofrimento é o megafone de Deus para uma humanidade que está surda. Então, muitas das vezes Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, e o povo não ouve, não ouve, não ouve, não ouve. Então, muitas das vezes acontece coisas, catástrofes, acontece coisas que o ser humano fica de boca aberta. E lá em Apocalipse a Bíblia diz que vai ser, eu vou mostrar isso aí lá, que a terça parte dos seres humanos vai ser dizimada da face da terra. E vai ter muitos ainda que vão continuar nos seus pecados. Não vão querer se arrepender. Continuando aqui, ó, o que diz? Ó, quem o instruiu na vereda do juízo? Ou seja, quem pode falar para Deus: olha, Deus, eu vou instruir o Senhor, porque o Senhor não sabe o que está acontecendo, o Senhor não sabe o que que faz, o Senhor perdeu o controle da situação. Eu vou ensinar para o Senhor, eu vou instruir o Senhor. Vereda é caminho, é caminho estreito. Eu vou ensinar o Senhor um caminho do juízo certo. Não, o homem não pode fazer isso. O homem, ele não sabe nada, ele é pó, ele é erva, como dizem aqui mesmo em Isaías 40. O homem é erva, e toda a sua glória, como semelhantemente a flor da erva. Secou a erva, a flor vai pro ralo. Isso aí é o que você vê. Quantas pessoas famosas, cheias de glamour, de status, já não, se foram. Então ele diz assim, ó: quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Olha que interessante agora, irmãos, ó. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Então ele está falando, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Imagina um balde cheio de água e cai um pinguinho. Ele está falando isso, que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. É forte. Olha o que diz aqui no versículo 17, ó: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então, você que gosta de ficar falando as coisas, eu estou falando você que gosta porque esse vídeo vai para o YouTube, tem muito ateu que gosta de criticar. Então, você que gosta de ficar criticando as coisas de Deus, baixa sua bola, porque a Bíblia está dizendo, Deus está falando, que as nações são perante ele como que não é nada, como uma coisa que não é nada. Ó. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada. Se ele considera as nações menos do que nada, quanto mais um mero mortal ser humano como você, né? Então, por que eu digo isso, irmãos? Porque a nossa vida ela tem que ser dedicada totalmente a engrandecer o nome de Deus, não engrandecer seres humanos, fazer o ser humano se tornar grande. Hoje o que acontece é isso. O ser humano hoje, os homens querem glorificar em homens e querem diminuir Deus, e está errado. A Bíblia, até mesmo na igreja, muitas das vezes, eu percebo isso, o pastor ele quer exaltar o ser humano e diminuir Deus, e está totalmente, equivocadamente errado. Deus é que nós temos que enaltecer, o ser humano não. O ser humano ele tem que ser colocado no devido lugar dele, e Deus se agrada disso.